Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. O papo agora é o Flamengo, o papo agora é o Mengão. Paulo Souza foi apresentado na segunda-feira e na terça-feira surgiu aí vários assuntos sobre o Flamengo e um dos assuntos foi as regras de Paulo Souza. Paulo Souza colocou algumas regras, algumas restrições, algumas situações para os jogadores. E na sua entrevista, ele mandou um monte de direta. Porém, essas regras mais rígidas causaram algumas discussões em programas esportivos. Alguns pseudos analistas que ganham da televisão para fazer análise acharam um absurdo o que o Paulo Souza determinou no Flamengo. Outros analistas que foram jogadores acharam muito normal. Alguns analistas que não foram jogadores também acharam muito normal, porque ele cumpre regra dentro da sua empresa. Ou seja, o que o Paulo Souza fez era para gerar discussão, não era para gerar discussão, vai dar certo, não vai dar certo. Então, é sobre essas regras, né? Que o Paulo Souza colocou algumas, não vou falar todas, que acho que eu não lembro de todas, mas eu vou algumas regras, né? Que ele colocou. A gente vai comentar aqui. Eu vou dar meu ponto de vista. Eu vou fazer a minha resenha, eu vou fazer a minha análise. Eu vou querer saber a sua resposta aqui no nosso canal, pelo YouTube, mas também você pode, se quiser, entrar no nosso WhatsApp, que tem o grupo do WhatsApp, né? De vários times. Do Flamengo, eu estou até tentando montar um grupo, porque não tem muitos inscritos do Flamengo no canal, mas se tiver pelo menos uns 3 ou 4 que queiram criar um grupo, resenha com o Flamengo, a gente cria. Do Bahia Grande, do Fortaleza, do Ceará, do Atlético Paranaense e de outros, o grupo já tem uma quantidade razoável de pessoas que dá para fazer uma resenha legal. A do Flamengo ainda não tem. Aí se quiserem, é só mandar. Magalhães, pô, tem 4, 5 amigos aqui do Flamengo que a gente quer fazer um grupinho do canal aí pra gente trocar ideia. A gente cria o grupo do Flamengo, beleza? Então, vamos lá pro assunto, mas antes disso, eu peço a você, meu amigo torcedor flamenguista, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 99 22 54 512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política, nem para falar de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do WhatsApp. Você pode ajudar através de Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul, beleza? Então vamos lá para a gente falar desses assuntos. Então vamos lá. Primeiramente, o Paulo Souza já tinha pedido aquele telão, né, para botar no campo. Alguns criticaram, outros... Eu já fiz aqui um vídeo falando sobre isso, não achei nada demais. É uma tecnologia. Se vier para ajudar, melhor. O Jorge Jesus já tinha pedido aquele carrinho com uma tela, que é usado no Flamengo até hoje. O telão tá lá. Na minha opinião, o telão é até mais rápido do que aquele carrinho. Fica mais fácil de você explicar, você ganha tempo. Tem que saber usar, é óbvio. Mas se o Paulo pediu é porque ele sabe usar, porque foi aplicado na Roma, coisa e tal. Então ele sabe usar. E eu acredito fielmente, que ele não ia pedir uma coisa que ele não soubesse usar. E que ele não sabe que tem efeito prático. Então, eu não ia fazer o clube gastar dinheiro à toa.
Então, tem um efeito prático, sim. A gente espera ver em campo. Agora ele chegou. Antes de falar das regras do Paulo Souza, deixa eu lembrar uma coisa aqui. Eu não me lembro se foi na final contra o Palmeiras da Libertadores, que quando acabou o jogo, o Davi Luiz, vocês vão lembrar, deu uma declaração dizendo o seguinte: tem que ter comprometimento. Ao final do jogo ele saiu dizendo que o elenco tinha que ter mais comprometimento. Acho que foi essa palavra que ele usou. Bom, para você falar que está faltando comprometimento, tem alguma coisa de errado, irmão. Davi Luiz acabou de chegar no Flamengo. E teve alguns outros jogadores, se eu não estiver enganado, o Felipe Luiz também falou alguma coisa parecida. Então, o ambiente no Flamengo não era de foco total no que se estava fazendo. Se o Davi Luiz fala que está faltando comprometimento, está faltando foco. Tinha muitos jogadores ali cagando para o que estava acontecendo. E teve algumas outras declarações durante o ano de 2021 que deixou bem claro que o Flamengo não tinha comando. Os próprios jogadores deixaram bem claro, muitas das vezes, não falando diretamente, mas por atitudes e algumas frases soltas, que com o Renato Gaúcho era uma bagunça. Fora que o Renato Gaúcho não usava as tecnologias que tinha no Flamengo, pelo que eu fiquei sabendo. Muito aculhão, muito largadão, muito mais no papo de boleiro. Taticamente, o Flamengo não existia. O Palmeiras engoliu taticamente o Flamengo. Você pegou o Rogério Ceni. O Rogério Ceni era um cara rígido. Porém, o Rogério Ceni tinha uma desvantagem. O Rogério Ceni não tinha o peso do Jorge Jesus. Talvez se o Rogério Ceni tivesse o peso do Jorge Jesus, o Rogério Ceni não tivesse sido boicotado, porque o Rogério Ceni não foi boicotado. Ele teve um problema no elenco. Ele teve um problema com o elenco. Mas vamos lá. Grosseria por grosseria, o que o Jorge Jesus fez no início foi muito pior do que o do Rogério Ceni. Essa é a grande verdade. Mas o nego baixou a cabeça e ficou quieto. Eu não estou dizendo que eu estou indo contra o Jorge Jesus, não é nada disso. Mas a gente via a maneira como o Jorge Jesus se comportava no treino e nos jogos, que se é um treinador brasileiro, já tinha dado merda. Já tinha dado merda. Como deu com o Rogério Ceni. Rogério Ceni lá no Fortaleza, por que no Fortaleza o Rogério Ceni foi muito vencedor? Porque o Rogério Ceni era maior do que todos os jogadores, ele tinha muito mais experiência do que todos os jogadores. E os jogadores escutavam o que ele falava e faziam fielmente o que ele mandava. No Flamengo não era assim. No Flamengo, o tamanho do Rogério Ceni era pouco para o tamanho do elenco. Não estou desmerecendo do Fortaleza, tá? Eu quero que entenda. Mas era diferente, até porque tinha muito jogador que ganhava mais do que o Rogério Ceni. Isso é um complicador. Isso é um complicador. O cara pode até, o treinador pode até não ganhar mais do que o jogador. Beleza, que isso acontece. Agora ele tem que ter um tamanho, ele tem que ter alguma coisa para falar. Olho no olho, irmão. Senão, fica difícil. E jogador, você sabe que se der mole, ele quer o braço. Essa é a verdade. E o Domi
Porra, nem treinador era. Então o Flamengo deu certo em 2019 por quê? O Flamengo deu certo em 2019 porque ficou na rédea curta. O Jorge Jesus puxava a rédea dos jogadores na trava, irmão. Bancava os caras aqui, ó. Coladinho do lado dele. No cangote. Funcionou. Tem pessoas, eu tenho um grande amigo que ele sempre diz isso. Irmão, eu só funciono pressionado. Se eu estiver tranquilão, eu não vou render. Eu tenho que estar pressionado. Tipo, o horário vai acabar, o tempo vai esgotar, eu só tenho um dia para resolver isso. Aí eu vou funcionar e o meu serviço vai sair perfeito. Agora, se eu tiver um tempo, não vai sair legal o meu serviço. Ou seja, tem gente que só funciona com adrenalina lá em cima. Pressionado, sendo cobrado. E a impressão que dá é que o time do Flamengo acostumou com essa rédea curta do Jorge Jesus. Os outros treinadores que chegaram afrouxaram. Um abraço, irmão. Um abraço. O jogador vai fazendo o que quer. Lógico, o jogador é profissional, muitos jogadores lá cumpriam tudo determinado, cumpriam. Mas as regras que o Flamengo tinha com o Jorge Jesus foram mais flexibilizadas. Então o jogador, irmão, alguns cagaram. Só fazia o que tinha que fazer lá no campo. Em casa, algumas regras que mandavam fazer, eu fazia. Mas aquele algo a mais, não fazia. E com o Jorge Jesus, por ser pressionado o tempo inteiro, todos os jogadores queriam fazer o algo a mais. A diretoria mandou fazer isso, a preparação física mandou fazer isso, mas ele fazia aquele um pouquinho a mais, porque ele não queria dar sopa pro azar, irmão. Ele não queria ficar tomando esporro do Jorge Jesus. Então, o time do Flamengo, a impressão que dá é que foi moldado a ficar na rédea curta, na rédea curtinha. Então ele chegou e colocou algumas regras, tipo, horário, 8 horas da manhã, depois que acabou o jogo, a janta é com a família. Teve um jogo no Maracanã, jantar, acabou o jogo, vai todo mundo, leva a família, vai jantar ali e dali vai embora. Não é simples janta. Ali tem um nutricionista que vai colocar a janta com os alimentos para repor o que o jogador perdeu. Quando o treino for de manhã, o cara almoça no CT. O Flamengo pode almoçar no CT. Tem. O Flamengo tem praticamente um resort dentro do CT, no do Urubu. Ou seja, ele colocou algumas regras. Celular, na hora do almoço, não pode. Irmão, o que tem de mais? É só você parar e pensar quantas coisas você levava 10 minutos para fazer e hoje você leva 20 porque você fica com o celular na mão. Você toda hora para o que está fazendo para olhar o celular. Tem empresa que você entra na empresa e você deixa o celular no armário. Irmão, celular, muitas das vezes, atrapalha sim. O cara tá ali. O cara ou vai treinar de manhã ou vai treinar de tarde. Porra, de tarde ele olha o celular. Então, cara, as regras que o Paulo Souza colocou são rígidas? São. Irmão, mas as grandes empresas, as multinacionais, aqui no Brasil, usam. Lá fora, uma porrada de time usa exatamente a mesma coisa. E por que aqui no Brasil os jogadores vão reclamar? Eu vi uma parte de um bate-bola que tá Valzinho, aquele tal daquele Pascoal, que aquilo lá, cara, não sei como é que aquele cara ganha dinheiro na televisão, cara. Ele só fala besteira. O tal do Sormani, mas era o Sormani, porra. O Sormani tem que caçar uma vassoura, na boa. Ele falando que o jogador
não vai aceitar aquilo, que ele está preocupado, que isso vai dar errado no Flamengo, os jogadores vão se voltar contra o Paulo Souza, os jogadores não vão admitir uma regra rígida dessa, pá, coisa e tal. O Zinho, jogador que jogou no Palmeiras, no Flamengo, engoliu o Pascoal. Engoliu, falou, por que eu não vou aceitar? Se quando o jogador brasileiro vai lá para a Europa, ele cumpre tudo calado, por que aquele não pode cumprir? Ele é profissional, se a determinação do clube é essa, ele tem que fazer, ele ganha muito para isso. Irmão, as regras que o Paulo Souza colocou são regras para colocar o Flamengo na linha, colocar o Flamengo no foco. Vai ser sempre assim? Provavelmente não. Quando ele vê que o time já está no foco, já está determinado, ele vai flexibilizar. Aí os próprios jogadores vão se sentir mal em fazer o contrário. Mas ele viu, as declarações do Paulo Souza deixaram bem claro que o Flamengo estava culhão, estava solto, estava largado. Ele deixou bem claro que o Flamengo do Renato Gaúcho não tinha tática nenhuma. Ele deixou bem claro. E não tinha. Que os jogadores estavam fazendo, cada um fazia o que queria. Ele deixou bem claro. O elenco do Flamengo é um dos melhores da América do Sul, concordo com ele. Mas só isso não basta. Só que o Flamengo com o Renato Gaúcho só tinha um elenco. Não tinha esquema, não tinha absolutamente nada. Ele detectou isso tudo. E o que ele quer? Organizar. E se você pegar as imagens, os jogadores do Flamengo estão olhando para o Paulo Souza e respeitando. Sabe por quê? Porque o Paulo Souza está chamando um por um, explicando o que ele quer. Explicando, dizendo como é que tem que fazer. Treinador que não faz isso, né? Manda o cara fazer e foda-se. Ele, eu quero assim. Já conversou com Bruno Henrique, Gabigol e Pedro, que ele quer fazer um ataque. Ninguém queria fazer isso. Ele chegou, não. Meu ataque provavelmente vai ser esse. Provavelmente vai sobrar pro Everton Ribeiro. Provavelmente vai sobrar pro Everton Ribeiro. Que eu também imaginaria que queria sair e eu também iria tirar. Mas está ali conversando. Ou seja, na minha opinião, as regras que o Paulo Souza colocou foram regras para colocar o Flamengo no rumo. O Flamengo estava a culhão, a diretoria estava a culhão, os treinadores que vieram não tinha braço, não tinha pulso. A diretoria percebeu que perdeu o elenco, estava perdendo o elenco, tinha que trazer alguém para puxar o elenco, que deu carta branca pro cara, igual deu pro Jorge Jesus. Ele chegou com o pé na porta. Por quê? Porque estava a culhão. Estava uma bagunça. Ele botou regras. É igual a escola, porra. Botou regras. Se não botar regras, fica uma bagunça. É por isso que na sala de aula hoje é uma zona. É aluno dando porrada em professor. Por quê? Porque a Secretaria de Educação... E não vem falar que eu não entendo, Secretaria de Educação eu entendo, tá? Convivi com Secretaria de Educação por uma porrada de tempo. Então eu sei do que eu estou falando. Uma porrada de Secretaria de Educação não apoia o professor. Porque o prefeito quer voto. Então, o diretor não pode ficar contra os pais, fica contra o professor. Porque ele quer o voto. E tem prefeituras aí que se a professora não apoiar o prefeito, ela é mandada embora. Eu não quero entrar muito no assunto, mas você sabe que é assim que funciona. E eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. É por isso que a escola tá essa zona, nego não respeita o professor. Eu lembro que quando a professora mandava um bilhetinho no meu caderno para minha mãe assinar, era um desespero, irmão. Era uma vergonha a mãe ser chamada na escola. Hoje, a mãe chega na escola e ainda dá esporro na professora, dizendo que ela tem mais o que fazer. Por isso que a escola tem essa zona. Agora, vai na escola particular, vê se é essa bagunça. Não é. Tem regra. Porque se não cumprir a regra, a escola fala assim, mamãe, caça uma outra escola pro teu filho que tem uma fila querendo entrar. Eu não vou nem falar as escolas cívico-militar que estão aí, as escolas militares, porque já tem um outro ritmo por causa da hierarquia e por causa da forma.
Eu só estou falando de escola particular. Não é assim, irmão. Não é. Porque tem regra. Se não tiver regra, vira bagunça. O Flamengo não tinha regra. O que o Paulo Souza fez foi colocar regra. Regra. Podem ser rígidas? Podem. Mas do jeito que estava, só assim. É óbvio que depois ele vai dar uma flexibilizada. Vindo os resultados, vai dar flexibilizada. Lógico que tudo isso que ele está fazendo tem que ter resultado. Se não tiver resultado, não vai adiantar nada. Mas eu estou vendo com muitos bons olhos esse início de trabalho do Paulo Souza. E mais, ele sabe o que está fazendo e ele conhece muito do que ele está fazendo. Não está fazendo de orelhada. Vou continuar desejando boa sorte e acho que o Flamengo acertou em cheio. E para terminar, o que o Paulo Souza colocou, determinou, não é nada demais. Ele colocou regras dentro de uma empresa que não tinha regras. Ponto. Boa sorte.